do Senhor, Ele é bom. Você é escolhido, separado, abençoado. A tua casa é lugar de paz. As mãos do Senhor estão erguidas sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Quantos têm motivos para agradecer a Deus? Levantem as mãos. Que bom. Essa semana Deus me visitou de maneira tão especial. Eu estive no Rio de Janeiro, pregando numa conferência, aniversário da Igreja Assembleia de Deus Bom Sucesso. Tinha um trabalho missionário no Morro do Alemão, lindo. Visitei o trabalho, ouvi testemunhos, histórias, fui impactado. Tem tanto para agradecer, o Senhor é bom. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Estamos na tua casa, o Senhor nos concede vida, podemos te louvar, te exaltar, te bendizer. Obrigado, Pai. Que gostoso é podermos louvar a Deus juntos. Obrigado pelas manifestações diversas da tua graça entre nós. Somos agradecidos, Pai. Hoje nos visita, que a tua palavra, que é viva, possa nos confrontar, possa falar aos nossos corações, que possamos sair daqui edificados pela ação do Espírito de Deus que nos alcançou. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Aleluia. Quero estudar com os irmãos o texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler agora do verso 1 ao 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 4. Se trouxe Bíblia, acompanha, se não acompanha conosco aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O título da mensagem de hoje é Força Incomum. Força Incomum. Temos estudado uma série de mensagens intitulada Quando Deus Manda Fechar os Céus. O próprio Deus mandou fechar os céus sobre a casa de Israel e durante 3 anos e meio não caiu chuva nem orvalho sobre a terra. Mas nesse período também Deus manifestou a sua graça através de sinais, manifestações incomuns da parte de Deus para trazer salvação no meio do povo. E eu tenho dito, nós estamos vivendo tempos de céus fechados, mas eu creio que os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós. Amém? Eu creio que os sinais de Deus vão chegar na sua casa, nos seus negócios, entre nós, no nosso ministério, na nossa igreja. Deus se revela assim. E nesse texto em especial, a maneira incomum de Deus se revelar é trazendo força na fraqueza de Elias, uma força sobrenatural. E eu creio que Deus tem uma certa predileção em manifestar força quando estamos fracos. O próprio Jesus vai dizer: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Ele também vai dizer, outra vez, que os cansados, os fracos, os sobrecarregados, eles podiam se achegar a Ele. A dinâmica de Deus trabalhar muitas vezes revelando força nas nossas fraquezas. São vários os textos da palavra de Deus que nos mostram essa verdade. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai nos falar dos heróis da fé e vai falar que na fraqueza deles,
Deus revelou a sua força. Da fraqueza tiraram força, diz o texto. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia vai falar da experiência que o apóstolo Paulo tem, quando ele é levado a Deus, por Deus ao terceiro céu, e ali ele vê coisas inefáveis, diz a palavra, e é nesse contexto também, que depois dessa visão, depois dessa experiência, o Senhor lhe coloca um espinho na carne, e ele ora pedindo a Deus que tirasse esse espinho, e Deus lhe diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quantos aqui são fracos? É na sua fraqueza que o poder de Cristo vai ser revelado, amém? O apóstolo Paulo também vai dizer em Filipenses, quando ele está na cadeia, no momento de grande fragilidade, ele escreve a chamada carta da alegria, e depois de uma visitação de Deus, ele vai dizer: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força de Deus muitas vezes se manifesta nas nossas fraquezas. Hoje eu queria falar com aqueles que se sentem incapazes, com aqueles que, diante dos objetivos que se propõem, que a vida propõe, objetivos e sonhos maiores muitas vezes do que nós mesmos, se sentem fracos, incompetentes. Hoje eu quero falar com aqueles que estão cansados, com aqueles que estão sobrecarregados, com aqueles que pensam às vezes em desistir, que têm medo. Hoje eu quero falar com pessoas que, como eu, muitas vezes se sentem despreparadas, mas que precisam da visitação de Deus. Eu creio, hoje Deus vai manifestar a sua força em nós. Essa semana eu visitei um jovem, seu pai faleceu vítima da pandemia, da Covid, e um moço novo, tendo agora que assumir o negócio da família, e ele se sentindo tão despreparado. Mas eu creio, a força de Deus vai se manifestar nesta casa através desse jovem. Eu lembro da mãe que eu atendi, que o marido abandonou, e agora ela tem que fazer o papel de pai e mãe, sem saber como a provisão vai vir, tendo que se reinventar nesse tempo tão difícil. Ela estava se sentindo tão despreparada por esse momento, mas eu creio, é na fraqueza dela que o poder de Deus vai se manifestar. Tenho ouvido histórias de pessoas que cresceram, galgaram postos, alcançaram êxito no trabalho, e as pressões aumentaram. Muitas vezes não sabem se vão dar conta, se vão conseguir. Talvez você se sinta assim, mas hoje eu vim te dizer, o poder de Cristo vai ser revelado nas nossas fraquezas em nome de Jesus. Eu lembro de um estudioso, eu ouvi uma história, ele observando a nevasca no Japão, como as árvores, algumas árvores se portavam quando a neve caía, as árvores fortes, com galhos fortes, iam acumulando neve, até que quebravam. Mas a cerejeira, a neve caía, e como ela era uma árvore frágil, os galhos eram frágeis, ela aguentava um pouco de neve, então ela se dobrava, a neve caía e levantava de novo. Eu creio que a dinâmica da cerejeira, o Deus que fez a cerejeira, fez eu e você. Podem vir as lutas, as pressões, mas é nas nossas fraquezas que Deus vai revelar a sua força. Quantos creem nisso? Amém? Eu quero estudar como que a força de Deus se manifestou nas fraquezas de Elias e como ela pode se manifestar na minha e na sua vida também. A primeira forma
que a força de Deus se manifestou na fraqueza de Elias foi quando ele correu mais do que cavalos. O versículo 46 do capítulo 18 diz: o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jeziel. Eu gosto da versão da Almeida, que diz: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Uma das maneiras de Deus revelar força nas nossas fraquezas é nos dando capacidades especiais. E é muito interessante essa expressão na Bíblia: a mão do Senhor veio sobre. Essa expressão, ela se repete algumas vezes na Bíblia, e ela representa um toque do poder de Deus para manifestar através de nós coisas incríveis, coisas grandiosas. É a ação do Espírito nos dando capacidades especiais. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias, quando a mão do Senhor vem sobre ele. Ele consegue correr mais do que os cavalos do rei Acabe. E se você ler essa expressão na Bíblia, em outros textos, em 2 Reis, por exemplo, Eliseu é convidado para dar uma palavra ao rei, e a Bíblia diz que a mão do Senhor vem sobre ele, enquanto um tangedor tocava. E quando a mão do Senhor vem sobre ele, capacidade especial da parte de Deus vem para que ele comece a profetizar. E ele então fala: olha, cavem cisternas, porque amanhã Deus vai fazer brotar água no deserto. O mesmo acontece com Jeremias, quando ele tem o seu chamado, logo no capítulo 1, e ele está dizendo: eu não sei o que falar, eu me sinto fraco, eu sou apenas um jovem. E aí a Bíblia diz: a mão do Senhor veio sobre Jeremias. E aí na sequência o texto vai dizer: eu, o Senhor, colocarei as minhas palavras na tua boca. Deus lhe dá uma capacidade especial para pregar. O mesmo acontece com Ezequiel, o famoso texto do Vale dos Ossos Secos. A Bíblia vai dizer que a mão do Senhor veio sobre aquele homem, então uma capacidade especial lhe é dada. Ele tem uma visão e interage com ela. Ele vê um vale cheio de ossos secos e o Espírito soprando sobre esses ossos e um exército se levantando quando a mão do Senhor vem sobre nós. O Senhor manifesta força na nossa fraqueza, trazendo capacidades especiais. Eu gosto das histórias dos avivamentos. Um avivamento muito conhecido é o que aconteceu na rua Azusa, nos Estados Unidos. E antes de começar aquele movimento de salvação muito grande naquela rua, começa uma reunião de oração na casa de uma senhora. E é muito interessante porque eles orando ali, a esposa de William Seymour, um líder desse movimento espiritual, ela é visitada pelo Espírito, uma mulher simples, que nunca tinha tocado piano, mas numa das reuniões ela senta ao piano e ela começa a tocar com uma habilidade e cantar músicas, porque de alguma maneira o Espírito lhe capacitou de forma especial. Olha, eu já vi muitas pessoas tocarem bem, eu conheço bons músicos, mas algo que eu vi num acampamento de jovens me impactou há muitos anos. Estava no meio do louvor e o baterista estava tocando, e em determinado momento aquele moço foi visitado por Deus. A mão do Senhor veio sobre ele. E ele começa a tocar, solar na bateria, e a banda para, e todos percebem que algo está acontecendo, e aquele menino começa a tocar com tamanha habilidade, eu lembro bem. E chega um determinado momento que ele joga as baquetas no chão, se ajoelha e começa a adorar a Deus, porque a mão do Senhor havia vindo sobre ele. Eu já vi bons pregadores, homens eloquentes, pessoas preparadas, mas eu também já vi homens que foram tocados pela graça de Deus. Quando eles falam é diferente. Sabe, eu creio que Deus vai manifestar a sua força nas nossas fraquezas, nos dando habilidades especiais. Nós vamos correr mais do que cavalos.
Foi isso que aconteceu com Evan Roberts, o avivalista, no país de Gales. Quando o dia estava orando, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me. Esse movimento de alguém que se achava frágil, incompetente diante do desafio missionário, aquele homem é visitado pelo Espírito e o Senhor o toca. Ele vê a mão do Senhor vindo sobre ele, num papel escrito 100.000. O seu coração se aquece e ele começa a crer que um despertamento espiritual aconteceria e milhares de pessoas se converteriam. Ele era um ex-minerador, um homem que trabalhava nas minas de carvão, e ele começa a ir àqueles lugares e pregar o evangelho àqueles trabalhadores, e um mover de Deus começa a acontecer. Aqueles homens começam a se converter. A história conta que eles vinham nos vagões para trabalhar cantando louvores, reuniões de oração aconteciam antes do trabalho, os bares fecham, as bíblias esgotam nas livrarias, e aquele homem muitas vezes chegava para pregar, e quando ele abria a boca as pessoas começavam a chorar e se convertiam. A mão do Senhor veio sobre a vida daquele homem. Sabe, eu creio que nesses dias a mão do Senhor virá sobre trabalhadores, sobre empresários, para produzirem riquezas, criarem negócios novos, se reinventarem. Eu creio que nesses dias a mão do Senhor virá sobre os artistas, para compormos músicas novas, músicas de esperança. Deus vai nos visitar. Eu creio que a mão do Senhor virá sobre mulheres que educam os seus filhos, mães que estão pedindo socorro a Deus de como fazê-lo, e eu creio a mão do Senhor virá e nos capacitará para ensinarmos a palavra, para inculcarmos ela na mente dos nossos filhos de maneira sobrenatural. Deus se move assim. Quantos são fracos aqui? Eu sou. O poder de Cristo vai se manifestar em nós em nome de Jesus. Eu gosto do texto em Jeremias 12, versículo 5, quando o Senhor fala para ele: Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Muitas vezes nos sentimos assim, passamos por lutas e batalhas, desafios, e a gente olha para a nossa trajetória e fala: poxa, não tem como. O Espírito Santo vai vir sobre nós, assim como veio nos dias de Elias. Eu creio, Ele vai nos capacitar. Em nome de Jesus, nós vamos correr mais do que os cavalos. Quantos querem que a força de Deus se manifeste nas suas fraquezas assim? Levante suas mãos, levante as duas mãos. Pai, nesses dias, estamos correndo contra cavalos. Não são dias normais. Não temos condição de sobreviver sem a ação do Teu Espírito. Somos frágeis e precisamos da Tua graça. Agora, em nome de Jesus, que a Tua mão seja estendida sobre os Teus servos, que o poder de Deus caia sobre eles, que possamos correr mais do que cavalos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mas é interessante também porque Deus se manifesta nas fraquezas de Elias através da comida dos anjos. O versículo 5 diz: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com a comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou o Horebe, o monte de Deus. A segunda forma de Deus se manifestar nas fraquezas de Elias é trazendo um suprimento espiritual para resistir provas difíceis. Elias estava passando por uma grande prova. Mas quando ele come a comida que os anjos prepararam para ele, ele anda 40 dias, 40 noites. Ele recebe da parte de Deus uma força sobrenatural. Mas que prova Elias estava passando? Que prova era essa?
Você pode imaginar? Deus manda esse homem falar com o rei Acabe. Rei, vai parar de chover. Durante 3 anos e meio, não cai chuva nem orvalho sobre a terra, como ele havia dito. Depois de 3 anos e meio, Deus manda Elias voltar ao rei. Ele volta. E aí, Elias propõe um desafio, fala, olha, por causa do seu pecado, parou de chover. Se Yahvé é Deus, ele vai se revelar. Se Baal é Deus, ele vai se mostrar. Chame os profetas de Baal, chame todo o povo. E ele propõe um desafio. Um novilho é preparado. E aí, os profetas de Baal começam a orar, a clamar, a se mutilar, a fazer os seus ritos e nada acontece. Elias faz uma oração e fogo cai do céu. As pessoas se jogam no chão e começam a dizer, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que coisa maravilhosa. Depois disso, Elias volta ao rei Acabe e diz, olha, vai voltar a chover. Prepare os seus carros, os seus cavalos. Volta para casa porque o temporal está vindo. Ele sobe a montanha, a hora de novo e chuva cai sobre a terra. Depois ele corre mais que os cavalos do rei. Que coisa! Você pode imaginar Elias voltando para casa depois desse dia? Eu acho que ele não dormiu à noite. Lembrando do fogo, lembrando do temporal, lembrando da visitação de Deus, lembrando do povo de joelhos, clamando e dizendo, o Senhor é Deus. Para um pastor, um dia como esses, depois de anos fugindo da perseguição, se escondendo, eu creio que naquele dia ele pôs a cabeça no travesseiro e disse, acabou. Acabou. Chegou o avivamento. A casa de Israel foi transformada. Mas não. Acabe volta para casa. Jezabel era muito manipuladora. Ela conseguia torcer a verdade com uma habilidade incrível. Ela manipula, seduz Acabe. E no dia seguinte ele traz a sentença. Elias, o homem que fez tudo isso, é sentenciado de morte. Esse homem vai para o deserto. Deus senta num pé de giesta. E ele começa a dizer, eu já tive bastante. Eu já tive bastante, Deus. Eu já tive o bastante. Eu já tive o bastante. Talvez você chegou aqui dizendo, Deus, eu já tive o bastante. Eu já tive o bastante. Vendo alguém que você ama sofrer porque está doente, talvez você está dizendo, eu já tive o bastante. Talvez, depois de entregar mais um currículo e ser rejeitado de novo, você chegou aqui dizendo, eu já tive o bastante. Talvez, tentando ajudar alguém que te insiste em te machucar, você chegou aqui dizendo, eu já tive o bastante. Mas é nessa hora, quando Elias está no pé de giesta, pedindo a morte, dizendo, eu já tive o bastante, e dorme, dizendo essas palavras, que ele então é despertado pelo anjo. O anjo lhe diz, levanta e come. Levanta e come. Quando ele desperta, tem pão sobre brasas e uma botija de água cheia. E sabe, eu creio que hoje Deus está dizendo para nós, levanta, come, não para, não desanime. Os anjos do Senhor já prepararam um banquete para você. Come a comida dos anjos. Levanta e come. A botija já está cheia de água, o pão já está sobre as brasas. Levanta e come, Deus vai te fortalecer esta manhã. Levanta e come, o Senhor é contigo. Amanhã você vai andar como nunca andou. Amanhã você vai ir mais longe. Levanta e come, porque amanhã você vai subir montanhas, lugares perigosos, terrenos pedregosos. Levanta e come, porque Deus vai te fortalecer nesta manhã em nome de Jesus. Força. A comida dos anjos está preparada para nós.
força. Eu ouvi uma história de uma jovem, o nome dela é Zoe. Ela é uma missionária, uma ministra hoje do Evangelho. Mas ela contou um testemunho que me impactou. Ela fez um aniversário de 5 anos. Sua mãe prepara a festa, vem os amigos, eles celebram. E quando termina a festa, a mamãe, uma mulher muito forte, leva ela e o irmão para a cozinha e fala: olha, o negócio é o seguinte, o pai de vocês foi embora, ele não vai voltar mais, nos abandonou. Olha para a Zoe e fala: mas filha, não se preocupa, Deus é o teu pai, Ele é o meu marido e Ele vai cuidar de nós. A menininha, depois do aniversário de 5 anos, recebe uma notícia dessa, vai para o quarto chorar. Ela chega ali, se ajoelha na beira da cama e diz: Deus, se o Senhor é meu pai, a minha mãe disse isso, queria sentir um abraço, meu pai não está aqui. E aquela menina diz: naquele dia eu tinha 5 anos, eu senti como se mãos muito fortes me apertassem, e era algo que eu não sei explicar. Mas depois daquele dia eu tinha certeza, eu nunca tive dúvida, Deus cuidava de mim. Eu não sei o que você não aguenta mais, mas Deus fortaleceu Elias. A comida dos anjos está preparado para mim e para você, para que possamos suportar dias difíceis. Talvez o mal bateu a porta da sua casa, talvez você perdeu alguém, talvez você tenha enfrentado lutas. Levanta e come, e hoje o Espírito de Deus vai te fortalecer em nome de Jesus. Quantos querem receber força sobrenatural de Deus? Aleluia. Nós vamos correr mais do que cavalos, nós vamos comer a comida dos anjos. Mas a palavra de Deus também nos mostra que a força de Deus se manifesta na fraqueza de Elias através do assobio do vento. E no versículo 12 diz assim: depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntava: o que você está fazendo aqui, Elias? É muito interessante a maneira como Deus se revela a esse homem. O Senhor lhe dá força para andar 40 dias. E ele chega na montanha e sobe a montanha. Mas então ele vai se esconder na caverna. Porque depois de suportar tanto, ele adoeceu. E sabe, muitas vezes existem momentos que temos que ser fortes. Você já teve que ser forte em alguma situação? Pessoas dependiam de você. Talvez seus filhos, pessoas que você ama. E eu creio, Deus nos fortalece, a gente consegue. Mas sabe quando tudo para? Quando a prova parece que cessa e vem aquele rebote, a gente adoece. Fico imaginando as perguntas de Elias na caverna. Por que, Deus? Qual o propósito que está acontecendo? E é interessante que é nesse contexto que Deus vai o visitar. Vem um terremoto, Deus não estava no terremoto. Vem fogo, Deus não estava no fogo. Vem vento forte, Deus não estava no vento forte. É como se Deus dissesse: Elias, eu sei que você sabe que eu tenho poder para fazer grandes coisas. Não se trata disso. Muitas vezes estamos na caverna e não duvidamos do poder de Deus.
simplesmente temos questionamentos sem respostas. É nesse contexto que ele ouve o assobio do vento. Sabe aquele barulho quando deixamos a janela entreaberta? Aquele cicio, assobio. É isso que ele escuta. E aquele assobio do vento, na verdade, era a doce voz do Espírito de Deus o chamando para uma revelação restauradora. Eu creio que muitas vezes, quando estamos deprimidos, o Espírito de Deus, com singeleza, com doçura, Ele vai nos buscar e nos envolve com a sua presença. E é neste lugar que recebemos restauração de Deus através da sua revelação para nós. Eu creio hoje Deus vai trazer força de forma sobrenatural no meio das nossas fraquezas, através de uma revelação restauradora. Eu lembro de um tempo na minha vida que eu tinha perguntas sem respostas, questionamentos que me machucavam, frustrações que me faziam mal. Eu tinha sido convidado para pregar em outra cidade, em outro lugar. E eu lembro que naquele dia o pastor Paulo Davi me ligou, Paulinho, Michel, te levar no aeroporto para a viagem, eu achei tão estranho. E eu não estava bem. Eu lembro na nossa conversa, antes de eu sair para viajar, ele disse, você não está bem, cara. Queria que você ficasse um tempo num retiro espiritual, que vai ser bênção na tua vida. Falei, tá bom. Estava pensando como seria isso. Viajei para pregar. Quando eu voltei, ele tinha falado com os meus pais, cancelaram minha agenda e me mandaram para um retiro. Não teve conversa. Fiquei 20 dias no retiro. Estava mal, né? Eu cheguei naquele lugar, estava no dia da libertação lá no retiro. Expulsando demônios, os caras vieram para mim, eu fiquei bravo. Falei, que me mandaram para esse lugar. Mas tinha um lugar naquela chácara chamada Sala do Oleiro. Era uma sala de oração. E já que eu estava ali, eu comecei todos os dias ir naquele lugar, conversar com Deus. E eu lembro, o vento do Espírito começou a soprar. Dia a dia Deus falava comigo. De maneiras diferentes Ele falava comigo. Uma revelação restauradora, até que um dia era uma reunião de oração. Estava todo mundo do acampamento ali, veio uma senhora de saia, de coque, aquelas do reteté. E ela começou a orar por todo mundo e de repente ela apontou para mim assim, ei, você. O inimigo está tentando matar o teu chamado. Ele tentou te matar no ventre da sua mãe. E ela começou a contar, você se enrolou no cordão umbilical, era para você ter morrido. Mas Deus te livrou da morte porque Ele tinha um plano para você. Nessa história eu lembrava bem porque quando eu era criança minha mãe me contou esse negócio. Eu quis contar para um amiguinho, mas eu não lembrava a palavra cordão umbilical. E eu disse para o meu amigo que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Meu amigo era um pouco mais entendido, um pouco mais velho. Falou, mas você foi vomitado? Aquela mulher começa então a revelar episódios da minha vida. E falar, Deus te livrou. Deus te livrou. Deus te livrou. Deus tem um propósito, um chamado. Você está querendo desistir, mas hoje o Espírito de Deus te manda dizer, e aí? Foi o assobio do vento que foi me buscar naquela tarde. Eu lembro que eu saí dali chorando, fui para o quarto,
Peguei meu caderno e escrevi: curado fui por ti, Jesus, não quero mais olhar para trás. Eu fiz uma canção naquele dia e voltei para casa. Eu fui curado pelo Espírito Santo de Deus naquele dia. Na minha fraqueza, Deus revelou a sua força. Hoje o assobio do vento você vai ouvir nesse lugar. Deus quer se revelar a você. Quando admitimos que somos frágeis como a cerejeira, a mão do Senhor vem sobre nós, Ele nos faz correr. Ele nos dá alimento para suportarmos as provas difíceis. Você vai comer a comida dos anjos. Mas nós ouvimos roar vento do Espírito. Ele sopra, nos envolve. Ele se revela a nós. Hoje eu queria orar por você. A força de Deus vai se manifestar nesse lugar, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Se hoje Deus falou contigo e você está pedindo: Deus, eu preciso, eu quero que o Senhor sinalize a tua graça, manifestando força que vem da parte de Deus sobre a minha vida. Aonde você está, fique de pé. Eu quero orar agora por você, clamando visitação, graça, poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Erga suas mãos assim, ó. Comece a pedir. Eu não sei. Exponha as suas fragilidades ao Senhor agora. Fala o que você está sentindo. Deus, eu não me sinto competente. Eu não sei se eu posso. Senhor, esse é o sentimento do meu coração diante desta realidade. Comece a falar para Deus quais são as suas fraquezas. Dobra-nos, Senhor. Dobra-nos, Senhor. Em nome de Jesus, dobra-nos, Senhor. Dobra-nos. Aleluia. Pai querido, eu quero clamar agora na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra nos diz que é nas nossas fraquezas que conhecemos a tua força. Pai, estamos nos sentindo fracos, perdemos queridos, estamos passando por lutas, tempos difíceis vieram, o dia mau chegou. Mas hoje nós queremos clamar que a mão do Senhor seja estendida sobre nós. Queremos correr mais do que cavalos, sabemos que o Senhor pode fazer isso. Pai, existem irmãos enfrentando provas, Deus, difíceis. Como Elias, estão dizendo: eu não aguento mais, mas Pai, hoje os toca, Pai, e mostra a comida dos anjos, que eles possam provar o alimento espiritual que nos fortalece. Pai, nós podemos todas as coisas no Senhor, nós cremos, Pai. Mas eu quero clamar hoje: Santo Espírito de Deus, sopra neste lugar agora. Sopra neste lugar agora, Pai, e envolve os meus irmãos com a tua graça. Que eles sintam o poder de Deus os visitando de forma suave, tranquila. Doce Espírito de Deus, traz revelação agora enquanto eu oro. Que o Senhor sane as perguntas da alma, como fez com Elias. Ele tinha tantos questionamentos, mas o Senhor se revelou a ele. Hoje eu clamo, Pai, em nome de Jesus, traz revelação. Traz revelação, revelação restauradora. Vem e sopra sobre nós, vem e sopra sobre nós. Nós clamamos assim, nos visita esta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
antes de tomarmos da ceia do Senhor, eu preciso fazer mais um convite. Uma das maneiras de Deus revelar força na nossa fraqueza é nos libertando do poder do pecado. A Bíblia diz que nós somos fracos e por isso caímos, pecamos, tropeçamos. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. Nós somos falhos, pecadores. Você diz que não vai fazer determinadas coisas, mas faz de novo, porque nós temos uma natureza corrompida. Por causa do pecado, estamos separados de Deus. Não podemos ouvi-lo, não podemos entender os propósitos dele para nós, porque o pecado nos fez morrer espiritualmente, diz a palavra de Deus. Mas quando entendemos a nossa fraqueza e entendemos o sacrifício de Jesus por nós na cruz, ele morreu por nossos pecados, para que a separação fosse tirada. Quando entendemos isso e cremos no sacrifício de Jesus, o Espírito que o vivificou dentre os mortos, ele atua em nós para nos libertar do poder do pecado. E é nesse instante, quando entendemos a nossa fraqueza, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, o Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, ele nos dá nova vida. E hoje eu vim dizer: você vai nascer de novo. Eu creio nisso. Você vai ser liberto do poder do pecado. Você vai ser transportado das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Você vai ouvir, você vai se relacionar com Ele. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. O Evangelho é a mensagem para os fracos, sobrecarregados, oprimidos, para aqueles que entendem que precisam da graça de Deus. Se hoje, nesse lugar, você quer conhecer Jesus dessa maneira, se hoje neste lugar você quer que a força de Deus se manifeste assim em você, hoje nós vamos orar e a separação vai ser tirada, arrancada. Um dia Deus me visitou desta forma, eu lembro bem. Os meus ouvidos se abriram, eu pude ouvir Deus, você vai ouvi-lo também em nome de Jesus. Se hoje você quer entregar sua vida para Jesus, quer que Ele se manifeste na sua fraqueza, trazendo salvação, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe, Deus 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 abençoe, aleluia. Na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, querida, aleluia. Quanta gente, louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas duas mãos, hoje algo vai acontecer entre nós. Repita assim comigo, com fé: Senhor Jesus, eu entendo que sou fraco, que sou pecador, eu preciso do Senhor. Que a tua força se manifeste na minha fraqueza, que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder me acompanhe, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, sela agora esta aliança. Há poder no nome de Jesus para salvar. E eu quero clamar que o poder do pecado seja aniquilado pelo sangue do Cordeiro, e que nova vida possa ser estabelecida agora. Vem, Espírito Santo de Deus, traz novidade de vida, salvação, comunhão com o Pai, restauração. Que os meus irmãos não sejam mais os mesmos. Que a presença do Senhor seja a força deles em Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Cremos assim, Pai. Nos faz andar por veredas de justiça. Que a bondade e a misericórdia do Senhor os acompanhe. Faz assim, corram atrás deles, os abençoa nesta manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Salve de palmas para esses irmãos que hoje estão entregando a vida para o Senhor.